Você sabia que foi na Antioquia da Síria que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez? A igreja em Antioquia da Síria, que compreendia uma composição bem diversificada e tem lições para a igreja do século XXI. Essa igreja poderia ser usada como um modelo de multiculturalismo. A característica marcante da igreja de Antioquia na Síria é que ela conseguiu derrubar o muro do meio da partição, provando que o multiculturalismo é possível. Ele desempenhou um papel importante, sendo centro missionário da igreja primitiva, a primeira igreja gentílica, e sendo a comunidade que adotou e enviou o apóstolo Paulo ao ministério. A igreja atual tem muito a aprender com o modelo antioquiano, um modelo que pressupõe uma igreja sem muros, sem barreiras, sem fronteiras, como a principal base para o ministério multicultural. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando hoje o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos, que tem o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. O texto áureo vai nos dizer assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamados. Atos capítulo 13, versículo 2. A verdade prática vai nos dizer assim: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26 e capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Os objetivos da lição é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia e 2, expor a natureza missionária e 3, enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a igreja de Antioquia, natureza e características. Subtópico 1, Antioquia da Síria. Ela era a terceira maior cidade do mundo, superada apenas por Roma e Alexandria. Ela era muito bem estruturada e tinha uma localização privilegiada às margens do rio Orontes, no lado norte, aproximadamente 25 quilômetros do importante porto mediterrâneo de Seleucida, conhecida como a Rainha do Oriente por causa da sua localização. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Não devemos confundir essa cidade com Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13, versículo 14. As duas Antioquias mencionadas no livro de Atos são Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria, que nós estamos estudando hoje. Antioquia da Pisídia está localizada na atual Turquia, veja aí no mapa, enquanto a Antioquia da Síria está localizada na atual Síria. Era uma cidade infame pela imoralidade na forma de esportes e prazeres lascívios, um centro de adoração a Daphne, uma deusa cujas sacerdotisas eram prostitutas. Parece incrível, mas ainda assim é verdade que foi em uma cidade como essa que o cristianismo deu o grande passo para se tornar a religião do mundo. Imagine quanto tempo teria levado para o evangelho chegar a todo o Império Romano se a perseguição não tivesse perdurado? À medida que a perseguição se intensificou após a morte de Estevão, o evangelho se espalhou como um incêndio florestal. Os crentes dispersos foram até a Fenícia, Ciro e Antioquia, pregando a palavra a ninguém além dos judeus. Lucas também registra que alguns
Alguns deles, porém, homens de Chipre e Cirene, foram a Antioquia e começaram a falar também com os gregos, dizendo-lhes as boas novas sobre o Senhor Jesus. Esta é provavelmente a mudança de paradigma mais radical na execução da comissão evangélica até agora. O evangelho havia rompido as barreiras judaicas e entrando no mundo greco-romano. Como tal, Antioquia marca um grande e notável avanço de uma igreja missional. A inovação desses missionários sem nome, o livro de Atos é provavelmente sem paralelos na história de seu tempo. Subtópico 2, a igreja em Antioquia. Em Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, somos apresentados à igreja de Antioquia, plantada por aqueles discípulos sem nome de Chipre e Cirene. Os judeus helenistas falavam grego ou a língua da nação em que viviam, que fugiram de Jerusalém após o martírio de Estevão, voltaram para suas casas em Antioquia e Damasco. O livro de Atos não menciona nada sobre uma presença cristã semelhante em Alexandria, no Egito, embora a cidade tivesse uma grande população de judeus helenísticos, que pelo menos 2 dos cristãos mencionados em Atos 13 são do norte da África. Talvez seja um indício de que alguns helenistas se mudaram para a Antioquia em vez do Egito. A prosperidade de Antioquia foi o fator motivador para os judeus helenistas cristãos encontrar um lugar onde poderiam se sustentar enquanto participavam do ministério nas sinagogas de Antioquia. Essa igreja foi a primeira a fazer ministério entre os gentios, mas não está claro se o movimento estava além da sinagoga dos gentios tementes a Deus. Subtópico 3, uma obra de leigos. Muitos foram dispersos por causa da perseguição e se espalharam, e a mensagem se espalhou junto. No entanto, a mensagem era muitas vezes dada apenas aos outros judeus. Em Antioquia, vemos o evangelho compartilhado com os gentios e com grandes resultados. Os homens de Chipre e Cirene estavam entusiasmados com sua fé e colocaram em prática o que haviam aprendido com resultados incríveis. Pessoas comuns, mas cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, o registro de Lucas de que foi em Antioquia da Síria e não em outro lugar que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos. E isso tem um peso muito grande. Como demonstrado, quando esses conversos gentios se juntaram à igreja de Antioquia, nenhum dos nomes anteriores abraçaria o corpo cosmopolita. Já não eram todos nazarenos, galileus ou judeus, gregos, e aos olhos do povo de Antioquia, deve ter sido muito estranho para a população. Evidentemente, a vida transformada dos antioquianos deixou a comunidade sem outra opção, a não ser dar um novo nome a esse tipo de crente. Tal transformação não poderia ser mais permanecer uma questão privada, e a sociedade reconheceu a mudança radical. Na expansão do Evangelho de Jerusalém para outras partes do Império Romano, Antioquia apresentou uma nova face de como deve ser a igreja multicultural ideal. Pela primeira vez na história da igreja cristã, um avanço crucial foi feito. A igreja de Jerusalém enviou quem? Barnabé em Antioquia para encorajar a igreja a permanecer fiel na palavra do Senhor. A integração da igreja em Antioquia era tão real e tão profunda que até Pedro, que precisava da intervenção de Deus antes de abraçar os gentios, foi pego de surpresa para depois retroceder com medo do partido da circuncisão. A composição em Antioquia, ao contrário de Jerusalém, era mais heterogênea, ou seja, não se misturava. Já de Antioquia era homogênea. Portanto, pode-se dizer, sim, argumentar com segurança que Antioquia representa corretamente um modelo para as igrejas multiculturais ainda hoje. Acima de tudo, a igreja de Antioquia era aberta e liberal em dar assistência aos irmãos e irmãs de outras raças. Tal atitude faz da igreja um lugar de paz, onde as necessidades dos outros tornam a necessidade da igreja. Finalmente, a igreja faria bem em aprender com os antioquianos.
O que Paulo diz, somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. A resolução de conflitos em uma sociedade, igrejas multiculturais, é uma ferramenta crítica para que a paz e a harmonia prevaleçam. Raiva, amargura, conflito, ódio e guerra são consequências de um fracasso nas habilidades de resolução de conflitos. A igreja de Antioquia é um bom modelo para uma igreja a seguir em uma sociedade machucada, fraturada por divisões de política, raciais, religiosas, tribais e étnicas. A igreja de Antioquia, com sua diversidade de membros e liderança, era muito madura. E o Concílio de Jerusalém resolveu amigavelmente qualquer desafio. O mesmo modelo pode ser aplicado em uma situação multicultural. Quando diferentes raças se encontram aos pés da cruz, esse encontro deve fazer uma grande diferença. A cruz de Jesus transforma suas antigas atitudes hostis e os ajuda a amar e a abraçar outros de uma raça diferente. Por conseguinte, o encontro do cristão com Cristo cria uma comunidade transcultural e contracultural. Na cruz, a igreja é uma comunidade arrependida. É uma comunidade que se orienta em torno da missão de Jesus Cristo. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Tópico 2, uma igreja missionária em ação. Subtópico 1, havia alguns profetas e doutores. Em Atos 13, a igreja amadureceu e eles estão exercendo dons espirituais. Nessa passagem encontramos profetas, pastores e mestres nessa igreja. Se você olhar para as 4 listas dos dons espirituais do Novo Testamento, encontradas em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e as 2 listas encontradas em Efésios, veremos que apenas um dom é encontrado em todas as 4 listas: o dom da profecia. Logo no livro de Atos, vemos que essa jovem igreja já tem profetas presentes. Ora, nas escrituras, um profeta não se limitava àqueles que prediziam o futuro. Isso é claro que acontece. Mas frequentemente, um profeta é alguém que tem um dom de explicar ou proclamar a palavra de Deus e dar orientação e direção para a igreja. Em outras palavras, os profetas são cruciais para conhecer a vontade de Deus. O dom da profecia é uma das provisões de Deus destinadas a ajudar a igreja a entender e conhecer a sua vontade. Subtópico 2, uma liderança servidora. Antioquia é uma igreja com diversidade. A segunda coisa que notamos sobre a igreja em Antioquia é que ela é muito diversa. Há 3 tipos de diversidade nessa igreja que eu quero aqui destacar. Em primeiro lugar, temos diversidades étnicas representadas por Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que cresceu na casa de Herodes. Examinando os nomes e as poucas pistas nos versículos iniciais, sabemos que esse grupo inclui judeus, gentios de liderança diversas na economia e na educação. Vemos também a diversidade geográfica e cultural. Nenhum dos líderes mencionados em Atos 13 é sequer do mesmo país. Nenhum deles é de Antioquia. Na verdade, eles são de 5 países diferentes, que incluem Cirene, Chipre, Norte da África, Turquia e Jerusalém. Isso fornece um vislumbre da visão global da igreja, uma igreja missionária que demonstra a igreja Antioquia não ergue barreiras, ele quebra as barreiras. Aquele muro de divisão que permaneceu durante anos, essa igreja, ela prosseguia sua missão. Portanto, não se surpreende com o fato de que Antioquia se tornou centro gravitacional para missões no 1º século. A igreja de Antioquia como um produto do evangelismo missionário. Consequentemente, Antioquia não foi apenas um produto de esforços missionários, mas também se tornou a primeira igreja a abraçar um foco missionário além das sombras de Jerusalém. Subtópico 3, apartai-me Barnabé e a Saulo.
A igreja de Antioquia é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Enquanto eles estão adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo dá orientação à igreja reunida. Agora, muitas vezes pensamos que em discernir a vontade de Deus como uma luta, algo pessoal. Aqui vemos o Espírito de Deus falando é, em comunidade, a igreja, com um dom profético. O Espírito Santo instrui a igreja a separar Paulo e Barnabé para a obra para a qual Deus os estava chamando. Pense em como isso deve ter sido desafiador para aquela igreja nova. Eles são a igreja que mais cresce no mundo até o final do século II. Os cristãos nessa região serão um quarto de milhão de fiéis, tornando-se um dos principais centros do crescente movimento cristão. Antioquia também é importante porque foi aqui que os primeiros gentios, que não tinham nenhuma conexão prévia com o judaísmo, como prosélitos e tementes a Deus, chegaram à fé em Jesus Cristo. Antioquia também tinha uma espécie de time dos sonhos pastoral. Seus principais pastores eram o apóstolo Paulo e o maior teólogo que a igreja já conheceu, e Barnabé, que tinha habilidades pastorais tão fortes que ele era conhecido como o filho do encorajamento. No entanto, certa noite, em sua reunião de oração, o Espírito Santo fala e diz: enviai Paulo e Barnabé para a obra para a qual chamei. Eles estavam sendo levados a enviar seus 2 pastores para plantar novas igrejas. Isso tinha que ter sido bem desafiador mesmo. Mas estamos descobrindo que a natureza da igreja está sempre pressionando, indo avançando para novos lugares e entre novos povos, à medida que plantamos a igreja novamente em cada comunidade. Enquanto o Espírito Santo desempenha um papel importante e significativo no início e crescimento da igreja primitiva em geral, a igreja de Antioquia ela confiava na direção, na instrução do Espírito, com mais frequência do que as outras. Caso contrário, sem a ajuda do Espírito Santo, de que outra forma se explica o ímpeto missionário e a unidade desta igreja única? A igreja de Antioquia, na Síria, demonstra o papel efetivo e transformador desempenhado pelo Espírito Santo em um contexto multicultural. Tal transformação não pode ser alcançada pela astúcia, inteligência ou força ou sabedoria humanas, mas apenas pelo poder e presença do Espírito Santo. Subtópico, a sinopse do tópico 2 diz assim: profetas e doutores construíram uma liderança servidora estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. Tópico 3: o serviço de missões. Subtópico 1: o início das missões cristãs. Na Antioquia, o profeta cristão Ágabo previu uma grande fome que atingiria o mundo romano. Os cristãos entusiasmados em Antioquia responderam à profecia com ofertas generosas para ajudar a igreja de Jerusalém quando a fome chegou. Barnabé e Paulo levaram essas ofertas aos líderes em Jerusalém. A cidade tornou-se o local de lançamento do trabalho organizado de missões cristãs estrangeiras, quando Barnabé e Saulo foram enviados pela liderança do Espírito Santo e depois enviados da igreja em Antioquia da Síria. Essa primeira viagem missionária que levou Paulo e Barnabé para a Ásia Menor terminou quando eles retornaram a Antioquia da Síria e relataram à igreja reunida tudo o que Deus havia feito. Paulo e Barnabé e João Marcos, depois de visitarem a ilha de Chipre, como parte da primeira viagem missionária, chegaram de barco à cidade portuária de Perga, perto da província romana de Pisídia. Antioquia de Pisídia é perto dessa cidade portuária que Marcos, triste, de repente abandona Paulo e o seu parente, que é Barnabé, quando eles estavam ali pregando o evangelho. Veja que mesmo entre esses dois renomados homens de Deus, houve forte discordância. Na verdade, a desavença foi acalorada, o suficiente para que eles se separassem. Podemos tirar lições desses acontecimentos, não devemos recuar diante do conflito. Devemos estar dispostos a lidar com as questões que surgem entre nós, em vez de enterrá-las esperando que elas desapareçam. Na verdade, esta é a
prescrição de Jesus para a resolução de conflito, lá em Mateus 18:15. A realidade de que o conflito existe em uma situação não significa que Deus não esteja agindo lá. O Espírito Santo opera através de humanos caídos e imperfeitos. Isso significa, se existem impurezas na obra, não culpe a fonte, culpe o vaso que são impuros, trazendo bagagem, detrito de todos os tipos para nossos relacionamentos, mas ainda somos o método pelo qual Deus escolheu dar testemunho do Evangelho da Graça. A igreja não é um lugar sem atrito. Se até mesmo Paulo e Barnabé discordaram, então haverá conflito entre as pessoas que buscam a Deus juntas. Mas o conflito pode ser resolvido de forma bíblica. Resolver os conflitos na igreja. Afinal, Paulo finalmente se reconciliou com Marcos. O mesmo Marcos é mencionado na Epístola a Timóteo, dizendo o quanto ele é uma ajuda para ele. A paz não vem evitando o conflito, mas resolvendo. Isso é verdade em nossas próprias famílias, assim como é também na família de Deus. Isso não pode impedir que a obra missionária pare. Subtópico 2: roteiro da viagem e atividades missionárias. Aqui vale para o professor, caso não tenha um projetor para os slide que vai estar disponível aí embaixo para você, você possa imprimir um mapa, tá? E mostrar aos seus alunos as cidades locais por onde o apóstolo Paulo passou. Você vai ver missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, e missões em outros lugares antigos e novos também. E aí você vê o regresso, né, que foi o ponto de saída, né, de partida, de volta à Antioquia da Síria. Podemos aprender muitas coisas com a primeira viagem missionária de Paulo. Como Deus chama as pessoas para se tornarem missionárias, a importância de ter uma igreja local, doméstica de apoio, a utilidade de ter parceiros de ministérios, expectativas realistas de que nem todos aceitarão a mensagem do Evangelho. Essa frustração também acontece, a necessidade de levantar líderes de grupos de novos crentes e visitá-los, verificar periodicamente e a alegria de compartilhar que Deus fez relatando aqueles que oram por você. Subtópico 3, prestando contas. É evidente nos relatos históricos de Atos dos Apóstolos que eles não agiam por conta própria. Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja do que havia acontecido, das fortes perseguições que sofreram, do cumprimento das tarefas missionárias. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertação que ocorreu. Missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. A sinopse do tópico 3 diz assim para nós: a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Para concluir, o modelo apresentado pela igreja de Antioquia, ela é centrípeta, ou seja, ela gira em torno do centro de natureza heterogênea, em oposição a uma abordagem centrífuga, representada pelo princípio da unidade homogênea. Como visto na igreja de Antioquia, uma igreja multicultural não era necessariamente um obstáculo à agilidade missionária. Pelo contrário, Lucas mostrou que a igreja multicultural em Antioquia estava crescendo ainda mais rápido que a igreja judaica em Jerusalém. Portanto, o modelo antioquiano sugere que Cristo deve ser o centro em torno do qual todas as pessoas reúnem, independentemente de raça, tribo, gênero, credo, classe ou origem. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos aqui de volta para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.